Obras de mãos limpas, amados. O que seria obras de mãos limpas? Isso estudando, analisando, biblicamente falando. Mário Persona costuma ilustrar isso, obras de mãos limpas, da seguinte forma. Você pediria a seu filho, depois que estava brincando com a lama, com o barro, com as mãos sujas, para fechar a branca cortina da sala? Claro que não. Você antes iria, no mínimo, lavar as suas mãos ou dar-lhe um banho para que este trabalho, essa obra, pudesse ser exercida com perfeição, sem outros detalhes atrapalhando, sujando qualquer cortina ou qualquer obra que tivesse a necessidade de manter-se ali uma limpeza. Então, amados, obras de mãos limpas. Lá em Efésios 2, diz assim: porque somos feituras em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso aí é interessante, como que Deus tem planos antes e após a salvação do homem. O homem estava morto em seus delitos e pecados, portanto, este não poderia fazer obras nenhuma que agradasse a Deus, porque diz a Bíblia, a fé sem obras é morta e sem fé é impossível agradar a Deus. Lá nos primórdios, no início da criação, após Adão e Eva cometer a desobediência a Deus e ter absorvido a maldição da morte, morte eterna, morte, todos morreriam. Adão e Eva não estão mais aqui, todos com mais de 120 anos não estão mais aqui, ou seja, o cumprimento da morte, do castigo de Adão e Eva sobreveio em toda a humanidade e continua se cumprindo. E após Adão e Eva ter pecado, eles tiveram seus dois primeiros filhos. A Bíblia relata lá, Abel e Caim. E lá no início do livro da Bíblia, a Bíblia já nos ensina algo sobre a salvação. Ou seja, após Deus matar um cordeiro e com sua pele cobrir a nudez e a vergonha do pecado de Adão e Eva, houve também um primeiro crime, o primeiro homicida da face da terra. Caim matara o teu irmão Abel. Por quê? Conta-nos ali, amados, que Abel ofereceu melhor oferta a Deus do que Caim. Que diferença houve? Ali analisamos da seguinte forma, ali Deus já nos ensinava algo, porque a oferta de Abel, por ser da área da pecuária, ou seja, criava animais, e por outro lado Caim já produzia da parte da agricultura, ele ofereceu a Deus as primícias da obra de suas mãos. Já Abel ofereceu as primícias da tua criação, ou seja, ele deu vida, ele forneceu sangue do cordeiro para agradar a Deus. E a Bíblia diz, amados, que essa oferta de Abel chegou aos céus, de Caim não agradou a Deus. E Caim moveu-se de inveja e, portanto, ele dirigiu-se a teu irmão Abel e o matou, sendo assim relatado o primeiro homicida da face da terra. E eu fico analisando ali, por que então que Deus permitiu que quem mais agradou morresse e Caim vivesse? Tudo ali, amados, é obra de Deus para a história e para chegarmos até nós como exemplos. E a oferta de Abel chegou a Deus porque hoje a palavra já diz, sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Foi exatamente ali o que a história de Abel nos ensina, que viria um cordeiro que somente dessa forma é que Deus se agradaria da sua oferta. E Caim, por sua vez, oferecendo-lhe as primícias da obra das suas mãos, nos ensina que obras das nossas mãos, antes da gente ser vivificado em Cristo, não tem valor nenhum para Deus. E por que então que Abel morreu, se esse tinha agradar a Deus e Caim não agradar a Deus? Tem muitas histórias assim, amados. E, por exemplo, acontece de Caim viveu, Abel não. Os filhos de Jó, 10 filhos foram mortos para completar o enredo de uma tentação ao seu pai Jó. E aí, eram servos de Deus, homens fiéis a Deus, morreram. João Batista foi decapitado, apóstolo Paulo decapitado, o apóstolo João foi morto de velhice, apodrecendo na cadeia, na prisão. Estevão foi apedrejado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Nenhum deles tiveram vida boa, nem tiveram suas vidas evitadas que fossem ceifadas. Ou seja, amados, o último livro, o último capítulo, a última página da vida, nós veremos lá no céu. Deus tem um quesito chamado nos seus atributos chamado atemporalidade, ou seja, essa vida, para a palavra, nós somos forasteiros, andantes, passageiros. Assim nós devemos entender os mistérios de Deus. Uma pessoa me perguntou, por que uns são felizes e outros não? Eu respondi para essa pessoa, feliz é quem está em Cristo. Quem está em Cristo, a sua esperança está no reino celestial. Portanto, os fins que eram buscados pelos meios já foram alcançados. Portanto, agora quem tem a felicidade não precisa mais dos meios para chegar aos fins. Então vamos analisar, biblicamente falando, quais são as obras às quais Deus preparou para aqueles
que Deus preparou antemão para agradar a Deus. Nós vimos a primeira oferta lá de Abel que agradou e Caim não. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu relatei e escrevi aqui várias obras antes e após a conversão. Vamos analisar e fazer com que clareie a mente e a gente ganhe mais conhecimento, entendendo a obra que Deus faz. Então eu escrevi algumas aqui. Vejamos tais quais. Antes, vivíamos na libertinagem, ou seja, todos que não têm Deus só pensam em si, é egoísta, a ambição exagerada, vivem acima da mediocridade. Então, lado esquerdo aqui eu escrevi antes da conversão, direito posterior. Então, expliquei essa, agora eu vou ler e falar diretamente. Vivíamos na libertinagem, depois vivemos em santidade. Antes, os interesses nossos eram na cultura do mundo. Após, medito na palavra de Deus dia e de noite. Tinha vergonha de ser crente. Hoje eu me orgulho de tal coisa. Eu era uma pessoa arrogante. Hoje, compassivo. Ô glória. Antes, a desonestidade tinha peso sobre mim. Hoje, não consigo fazer tal coisa. Meu pavio era curto. Hoje, tenho uma coisa chamada longanimidade. Ou seja, sou longânimo, tardio em irar-se, mais calmo, mais tranquilo, porque a felicidade já está envolvida no salvo em Cristo. Antes, pensava que todos os caminhos levavam a Deus. Hoje, somente a cruz de Cristo. Os pensamentos mudam. Obras as quais Deus preparou após a verdadeira conversão. Amava programas de TV. Hoje procuro no YouTube ou filmes que falam, cercam, me faz aprender mais da palavra do Senhor. Era uma ótima pessoa para agradar os incrédulos, ou seja, as pessoas do mundo. Hoje, eles fogem de mim. Quer dizer, sou chato, o meu papo é outro. Antes, a incerteza da salvação me abrangia. Hoje, a tristeza pula de alegria em relação à salvação que me envolve. Hoje, aqui, até a tristeza pula de alegria, por salvo em Cristo. Antes, morria de medo de morrer. Hoje, falo como o apóstolo Paulo diz, vivo com vontade de viver em Cristo. Ou seja, Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Ou seja, estarei literalmente perto, ao lado de Cristo. Ouvia músicas mundanas. Hoje só quero louvores ao Senhor. Tinha vergonha de pregar a palavra. Hoje não faço outra coisa. Amados, verdade pura. Vejamos mais algumas. Desejo por drogas ou coisas afins. Prazeres do mundo. Prazeres que aguçam a curiosidade humana. Hoje, vontade de estudar a palavra e meditar dia e de noite. Orava como uma criatura. Hoje, oro como filho de Deus. É a diferença que torna as obras do verdadeiro salvo em Cristo. A vaidade me dominava, a ambição. Hoje me contento com o que tenho, pois a salvação me garante as maiores bênçãos celestiais. Não tinha um estilo exclusivo. Hoje o estilo de vida foi totalmente mudado. Pecava em paz. Hoje o meu pecado me dá desespero, me dá tristeza, raiva, desconforto. Me achava uma pessoa boa. Hoje, nunca estou satisfeito. Hoje eu me sinto um João Ninguém. Humildade de espírito, que quesito para alcançar a graça da glória da salvação de Deus. Eu li a Bíblia obrigado e não sentia nada na meditação da própria. Hoje, ler a palavra me faz tremer de amor e de medo ao Deus vivo. Que diz a Bíblia, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu descria, ou seja, não cria na palavra. Hoje, eu só faço crer. Eu era cego, hoje eu vejo. Procurava prosperidade financeira, hoje eu procuro as coisas de Deus. Eu achava que a igreja tinha que me fazer crescer. Hoje eu acho que eu que tenho que fazer a igreja crescer. Só pensava em comer os frutos que a igreja produzia. Hoje eu só tento e só procuro produzir frutos do arrependimento, pregar a palavra. Estimava os homens, admirava muitos homens estudiosos, sábios. Hoje eu não confio em homem algum. Aquele que começou a boa obra, completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, em todo o querer como o efetuar. Apocalipse 4:10, de 10 a 11. Leiamos Apocalipse 4:10 a 11. Diz assim a palavra de Deus, amados. Os 24 anciãos prostraram-se
diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Estas são as atitudes daqueles que chegarão no céu com suas coroas de galardão, mas reconhecendo que a obra que os trouxeram ali para a salvação foi toda do Cordeiro, e eles lançarão as suas coroas para engrandecer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No Espiritismo existe uma frase: fora da caridade não há salvação. Eu aceito essa frase, mas há contrário senso. Fora da caridade de quem? De Deus, que nos deu a graça, não nossa, mas dele. Obra não salva, amados. Obras que Deus preparou são aquelas que transborda do crente, transborda do salvo, para exercer com agradecimento a salvação já alcançada em Cristo Jesus. Amados, se não fosse o amor de Deus, já teria a humanidade sido exterminada ali no Jardim do Éden. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando sobre o castigo que sobreveio em Adão e Eva, que era: se comeres do fruto certamente morrerás. Eu vi essa pessoa falando de forma errônea. Ela disse que ela achou que teria que comer e cair duro exatamente naquele momento. Ela esqueceu os atributos de Deus, que é a temporalidade. Ou seja, se acontecesse de Adão comesse, a Eva, que foi a primeira, comesse o fruto proibido e caísse dura, após Adão chegar e vê-la daquele estado, ele não comeria. E o Adão então não se sobrecarregaria em ele o pecado original dos nossos primeiros pais. Morte eterna, ela continua até hoje existindo. Ou seja, 120 anos não tem um ser humano nesse planeta vivo. Eu vou morrer, você vai morrer, todos nós. Até hoje continua cumprindo-se a palavra de castigo a Adão e Eva do nosso Senhor. Amado, humildade de espírito para alcançarmos a graça. Então, se você se sente a última bolacha do pacote, cuidado que você pode não ser nem o farelo. A humildade é o quesito essencial para absorvermos a graça do nosso Senhor. Uma pessoa que deseja, ainda está achando que as suas obras o salvarão, ela não pode ser ajudada. Ou seja, comparação que eu já vi alguns pastores falando, e eu concordo, é a seguinte: quando uma pessoa está se afogando, morrendo afogada no rio, na água, no rio, no mar, na piscina, uma das táticas que o salva-vidas usa é, se a pessoa for forte, mais forte que ela, é deixar ela começar e propositalmente se afogar, perder todas as suas forças. A partir dali, o salva-vida toma a iniciativa e salva essa pessoa, porque ali ela já teria sido entregue, se entregou às suas forças, ao seu desespero. Ela ali, desta forma, é a única forma que ela pode ser salva. Porque se o salva-vidas pular antes do momento exato, ele pode morrer junto com essa pessoa, que essa pessoa está com uma força sobrenatural ali, os últimos fôlegos da vida dela está ali, então ela quer se salvar, ela vai se agarrar de forma equivocada de qualquer forma, e há o risco que ambos se afoguem. Então essa comparação é na salvação eterna. Quando o homem ainda se acha bom, capaz de tentar salvar-se a si próprio, nada Deus pode fazer, nada o Espírito Santo faz. Quando o homem reconhece, olha para baixo e desiste, se entrega, reconhecendo-se incapaz de ser salvo, aí é que Cristo faz a obra, vai e o salva. Comparação exata da salvação eterna. Não somos nós que seguramos na hora do desespero, nem na hora da salvação a Deus. Não somos nós que esticamos a mão e pegamos na mão de Deus. É Deus que pega em nossas mãos com sua força, nós mortos, e nos levanta, nos ergue e nos dá o fôlego da vida. Outra comparação exata para o entendimento coadunado aqui presente. Tem outro erro ali que coaduna com a parte falada aqui, que é importante ser dito. A Bíblia Almeida e Corrigida tem versículos a mais ali, tem letras a mais, no qual o escritor, o escriba que traduziu, deveria ser um adepto da teologia das obras, ou de qualquer coisa parecida. Lá o versículo Romanos 8:1 é dito da seguinte forma: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ponto final. Essa Corrigida e Almeida, que eu gosto muito, existe esse erro, esse acréscimo errôneo. Aí ele continua. Agora eu vou ler o versículo e acrescentando a parte errônea na parte final. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele continua: mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem essa parte, amados. Se a sua Bíblia é Almeida e Corrigida, no original não tem, portanto você retira, risca essa parte, porque ali ele estaria acrescentando uma obra para a salvação.
Já estudamos aqui que obra nenhuma leva o crente para a salvação. Só existe uma e foi o que Cristo fez na cruz. É importante a gente saber esses detalhes, porque isso aí causa heresia. Muitos não estudam, não vão a fundo ver os originais que foram escritos em grego. Portanto, isso pode causar heresia e fazer com que... Vamos ver aqui os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Então, amados, a obra de Deus é essa, que creiais no unigênito Filho de Deus. E lá em Tiago 2,18 diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Ali é homem chamando a atenção de outro homem, homem se gloriando diante de outro homem. Isso é possível, a palavra de Deus aceita, só não aceita nós nos gloriarmos diante do Pai. Amados, fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Amém.